Como aprender hebraico por meio de textos? Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Cohen e eu estou nesse processo de aprendizado do hebraico. E tudo aquilo que eu for aprendendo, eu gostaria de passar para vocês. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco como é que eu faço para aprender hebraico por meio de textos. Vamos supor que eu tenha um texto e esse texto seja pequeno, mas mesmo assim ele vai me demandar um tempo que pode ser meia hora, uma hora, isso vai depender de cada pessoa. Mas o mais importante do que a velocidade com que você vai ler o texto é você estudar ele de fato profundamente. Então, a primeira coisa que eu faço é ler o texto como um todo. Então, eu leio ele completamente. Aí eu vou marcando as palavras que eu não conheço. Mas atenção, não olhem no dicionário cada uma das palavras que vocês não sabem no texto. Tentem entender dentro de um contexto, mas vocês marquem ela e deixam marcadinha ali guardadinha. A não ser que esta palavra seja chave para o entendimento daquilo que você está lendo, tá? Então, aí nesse caso, vocês dão uma olhada e vocês vão saber a hora que for necessário olhar isso. O restante vocês vão ver que está dentro de um contexto, mas depois vocês podem exatamente ver qual é aquela palavra. Mas uma coisa importante, procure um texto que seja adequado ao seu nível um pouquinho acima. Como assim? Por exemplo, se eu pego um texto que ele é muito fácil para mim, em nada ele vai me acrescentar. Agora, se eu pego um texto muito difícil, ele fica entediante, cansativo, porque nada eu entendo, tudo tenho que procurar lá no dicionário. Não, tentem procurar um texto que vocês consigam entender, mas que é desafiador. Algumas partes ficam ali para você conseguir entender. Bem, feito isso, aí vocês podem dar uma olhada nessas palavras no dicionário. Mas aí eu tenho uma dica para vocês. Vocês já ouviram falar no dicionário Reverso? Ele é um dicionário online, tá? E o legal é que quando você coloca a palavra lá, também vai ter a transliteração. No caso do Google, ele também, do Google, tradutor do Google, ele também coloca a transliteração, tá? Mas o legal desse dicionário é que ele dá uma série de frases com aquela palavra. Então, além de você ter aprendido o significado daquela palavra dentro do contexto do texto que você está lendo, você vai aprender no contexto de outras frases com outras aplicações às vezes. Então, é interessante você olhar nele. Bom, feito isso, vocês podem construir frases com aquelas palavras que vocês aprenderam. Vamos supor que vocês leram e tem escrito assim, a casa é grande. Aí então você vai colocar, a casa é bonita, a casa é da minha amiga, e assim por diante. Vocês vão construindo frases com aquela palavra casa. Bem, feito isso, é legal vocês marcarem todos os verbos daquele texto. Então, vamos supor que você tenha o verbo lá, por exemplo, morar. Então, ela mora na casa grande. Então, vocês vão procurar qual é a conjugação do verbo morar, tá? Então, gar, gara, garim, garot. Então, vocês vão construir frases para pronomes pessoais diferentes, de forma a usar toda a sua conjugação. Se você está no nível um pouquinho mais avançado, você pode ver a sua conjugação no passado, ou, por exemplo, um pouquinho mais avançado ainda, a sua conjugação no futuro, e assim por diante você vai construindo frases. Ah, mas como é que eu vou saber se a minha frase está certa ou se a minha frase está errada? Vocês podem também ver pelo dicionário Reverso, vocês colocando lá a frase e vendo qual seria a sua, escreve em português, por exemplo, e ver como é que estaria escrito em hebraico. Vocês também podem colocar frases lá. No Google Tradutor, também vocês podem fazer isso. Sempre é bom comparar nos dois dicionários, tá ok? Tanto no Google Tradutor, quanto no caso, por exemplo, que como eu indiquei para vocês, o Reverso. Bem, então, vocês viram quais são as palavras
que vocês não conhecem, vocês viram ela dentro do contexto do texto, vocês construíram frases com essas palavras que vocês não conheciam, vocês marcaram quais são os verbos, vocês viram vocês viram a conjugação desses verbos, vocês construíram frases com pronomes diferentes daqueles verbos, já também aproveitando com as palavras que vocês aprenderam ali. Então percebam que cada vez mais vocês vão enriquecendo o vocabulário de vocês. E esse é o propósito de estudar pelos textos, é o enriquecimento do seu vocabulário. A outra etapa é vocês marcarem quais são os substantivos e do mesmo jeito vocês vão construir frases. E depois com os adjetivos, lembra aquele adjetivo que vocês não sabiam, que era o gadol, que era grande, a casa é grande? Então, no caso do hebraico, você tem o gadol, que é para masculino, gidolá, que é o feminino, gidolim, que é o plural masculino, e gidolot, que é o plural feminino. Então, quer dizer, o adjetivo não é só aquele gadol, né? Ele vai ter a sua variação no feminino, no masculino plural e no feminino plural. Então, vejam, é um processo que exige um trabalho construtivo em que vocês vão ampliando, novamente, ampliando o vocabulário de vocês. Agora, uma outra etapa. Vamos supor que esse texto ele esteja escrito todo no presente, tá ok? Então, vocês podem escrever esse texto no passado. Lembra que eu disse para vocês, se vocês estiverem no nível, isso é para quem está no nível um pouco mais acima, então eu disse, vejam a conjugação dos verbos, se vocês estiverem no nível acima, no passado como no futuro. Então vocês podem escrever esse texto tanto no passado, reescrevê-lo tanto no passado quanto no futuro. Feito tudo isso, uma outra coisa que vocês podem fazer é criar perguntas sobre aquele texto. Vamos supor que o texto tem escrito que a Ana tem uma amiga que se chama Dina. Então vocês perguntam, qual é o nome da amiga da Ana? Ok? Então ele fala que a Ana trabalha no hospital. Ele diz que a Ana é médica e que ela trabalha no hospital. Então você pode perguntar assim, o que a Ana faz? A Ana é médica. E aonde a Ana trabalha? Ela trabalha no hospital. Ou vocês podem perguntar, por que a Ana trabalha no hospital? A Ana trabalha no hospital porque ela é médica, sempre fazendo uma construção completa, não é porque ela trabalha no hospital, porque ela é médica, não, repitam, a Ana trabalha no hospital porque ela é médica. Gente, eu garanto para vocês, quando a gente trabalha um texto com toda essa profundidade, a gente de fato amplia o nosso vocabulário. Isso é real, tá? A gente amplia o nosso vocabulário e a gente treina diversos aspectos aí, não só a questão da ampliação do vocabulário, mas até uma parte gramatical, quando a gente vai ver a conjugação dos verbos. Por exemplo, a construção das perguntas, isso também tem a ver com a gramática, né? Só que é feita de uma forma suave, de uma forma gostosa de se fazer. Bom, gente, então é isso. Espero que as dicas sejam úteis para você. Toda rabá e leitraot.